em função dos alunos de atividade assíncrona. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a presença da Deise aqui nessa nossa disciplina. Boa tarde a todos os alunos, o Ângelo, Arielle, Bruna, Cristine, Cristiane, Daniele, a fonoaudióloga Débora está conosco hoje também, a Eduarda, Júlia, Laura, Maria Eduarda, Pedro, Suelen. Boa tarde para todos vocês. Deise, hoje conosco de modo síncrono, são todos alunos da fonoaudiologia e o Pedro também é aluno da psicologia. Então, só para você saber mais ou menos o público, né? São todos alunos da graduação e daí os semestres são mistos. Tem alunos mais do início do curso, mais do meio, mais do final. Então, em relação ao local no curso, é bem misturado. Mas fica super à vontade. Como nós combinamos, então, a gente guarda as perguntas todas para o final. Muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar a palavra para você, então. Antes, eu só vou te apresentar. Turma, como eu fiz na apresentação da disciplina, né, lá no início, vou fazer novamente agora. A Deise, então, ela é nutricionista, graduada pela Universidade Franciscana. Ela é doutoranda em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências da Saúde e da Vida pela Universidade Franciscana, pós-graduada em Nutrição Clínica pela Unicinos, em Gestão da Segurança de Alimentos pelo SENAC e MBA em Gestão de Recursos Humanos pelo Centro Universitário Internacional. Ela é membro da Coesa Fala Coesa ou Coesa? Coesa? Coesa. Membro da Coesa Multidisciplinar, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e do International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, IFSO, e ela atua em gestão de unidades de alimentação e aconselhamento nutricional e é nutricionista clínica da Reabilitar Clínica e Aparelhos Auditivos. Então, Deise, mais uma vez, imensamente grata. A palavra é sua. Obrigada, Michele. Boa tarde a todas, então, a todos, né? Tem o Pedro aí. Para mim é um prazer, na verdade, estar falando com você sobre isso, porque trabalhar com paciente com zumbido foi um presente, assim, né? Que surgiu na minha vida, né? Nesse ano de 2021. E aí as coisas, né, foram se encaminhando, e aí esse convite, na verdade, foi, né, para concretizar também até a minha própria linha de raciocínio em relação a como atender, né, e como trabalhar com esse paciente. Sabe que quando eu falo com as pessoas assim, que eu tô atendendo pacientes com zumbido, todo mundo me fala assim, eu não sei se vocês pensaram isso, mas o que a nutrição tem a ver com isso? Mas nutricionista trata paciente com zumbido, né? Então, isso me deixa muito feliz por saber que é uma área, né, que a gente pode abranger e que a gente tem um trabalho muito legal para fazer também. Né, então, intitulado Avaliação e Manejo Nutricional de Paciente com Zumbido Crônico, né, a tua sugestão. Então, eu vou falar bem pouquinho sobre o zumbido, acredito que vocês já ouviram bastante sobre isso nesses dias, né, e basicamente vou falar como tratar e o que a gente tem de diretrizes, enfim, de guidelines sobre o tratamento do paciente com o zumbido. Então, eu vou falar da forma bem prática, quando eu recebo esse paciente com esse sintoma, como que eu vou fazer para atendê-lo e qual vai ser esse manejo nutricional. Espera aí. Eu vou ter que... Espera aí que eu acho que eu não vou conseguir passar, gurias. Vamos ver. Eu acho que eu não consigo. Seu microfone está desligado, prof. Desculpa, desde eu fiquei falando aqui, o microfone estava desligado. Você deixa... você usa as setinhas do teclado ou o mouse. Sim,
Mas eu acho que eu não sei se é porque tá... Peraí. Eu não sei se é porque tá em modo de gravação, eu vou tentar fazer isso aqui. Aí. Não. Que engraçado. Eu não consigo acessar o slide aqui, nem passar no mouse, nem pelo mouse e nem pelo teclado. Será que é porque ele está gravando e eu não coloquei em modo de apresentação? Que estranho. Não sei te responder. Infelizmente, eu não sei te ajudar, não sei dizer. Não sei se a Laurinha sabe, mas daí acho que a única alternativa vai ser você não nos ver. Ó. Não, é engraçado que ele não altera comando, não sei se é porque ele tá assim, porque quando eu testei ele estava passando. Tá, gurias, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos fazer novamente, tela inteira. Fiquem todos aí, tá? Aí. Fica tranquila que ficaremos. Vamos ter que fazer assim, então. Aqui. Certo? E aí, para a gente falar só um pouquinho, né, do conceito desse sintoma, o zumbido, então, ele é, né, um sintoma que está relacionado a essa percepção consciente de alguma sensação auditiva, contudo, não tem ausência, na verdade, não tem a presença desse estímulo sonoro externo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, isso foi outra questão, assim, nós temos pouquíssimos ou praticamente nenhum dado de prevalência, né, de zumbido no Brasil, mas conforme a OMS, então, em torno de 15% da população mundial tem zumbido, e essa prevalência, ela aumenta, né, conforme o aumento da idade. Então, aqui só para a gente relembrar algumas coisas, né, em relação à classificação, né, o zumbido pode ser primário ou secundário, né, então, de fundo auditivo ou neurosensorial na questão primária, ou secundário, que se chama de para-auditivo, né, que não está relacionado à perda auditiva neurosensorial. Então, quando o sintoma aparece, inicia há menos de 6 meses agudo, e quando o sintoma já está há mais de 6 meses, crônico. Pode também ser classificado em rítmico e não rítmico, em objetivo e subjetivo, né? Objetivo quando o próprio examinador tem a percepção, e subjetivo quando apenas o paciente consegue ter a percepção desse sintoma zumbido. E aí eu coloquei esse slide aqui para a gente conversar um pouco e pensar, compilei os materiais que eu tinha, e quando a gente fala de alimentação e zumbido, principalmente são essas coisas que aparecem, né? Apesar de não aparecer muito. Então, consumo de álcool, né? Consumo de álcool aumenta o sintoma. Consumo de café, de chá, refrigerantes com cola, de chocolate, né? Com cacau. Então, principalmente por causa das xantinas, né? Que são estimulantes. O consumo de açúcares, né, açúcar na forma simples mesmo, como doce, sobremesa, o açúcar que a gente adiciona, né, de colher, e também o jejum prolongado. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu pensei, vou partir do ponto do que eu consigo ajudar o paciente quando ele apresentar essas características e tiver o zumbido, né? Então, se a gente tem como trabalhar isso, a gente vai, com certeza, auxiliar na melhora do paciente. Então, a gente sabe vocês sabem, né, que a etiologia do zumbido, ela é multifatorial, né, então, apesar dele ser já conceituado e caracterizado há bastante tempo, acredita-se que nos últimos anos, que realmente ele vem sendo estudado mais a fundo, e aí com isso se sabe que a etiologia tem multifatores. E, infelizmente, né, a alimentação, ela é pouco investigada nesse caso, né, do quanto que o fator alimentar contribui para isso. Aí, eu coloquei aqui alguns achados. Segunda-feira eu coloquei no PubMed descritores dieta e zumbido. E aí, o que surgiu? 26 artigos. Né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no PubMed, sobre qualquer assunto relacionado à alimentação,
são inúmeras, né, os trabalhos que aparecem. E aí, só com esse descritor, dieta e zumbido, surgiram 26 artigos, né? Daí eu olhei um por um desses 26, apenas 6 deles, né, estavam relacionados diretamente ao fator alimentar com os sintomas zumbido, né? E aí eu também tenho esses trabalhos, né, pessoal, se depois vocês quiserem eu posso enviar para vocês. Então, o que eu destacaria, né? O que a gente tem hoje, assim, de evidência? Esses 2 primeiros artigos, né? Que eles são artigos que trabalham com a saúde, na verdade, pesquisam saúde e nutrição da população. Primeiro nos Estados Unidos e o segundo na Coreia, né? Esse nos Estados Unidos tem uma amostra em torno de 2.000 pacientes e o da Coreia em torno de 7.000. E aí, o que eles... São estudos observacionais. O que eles quiseram ver? Eles fizeram um inquérito da avaliação da alimentação dos pacientes e quiseram relacionar com o sintoma, né? Então, nesses 2 se teve, né, como evidência uma relação positiva, ou seja, quanto melhor a alimentação, menor o sintoma, né, do zumbido. Então, o que a gente consegue verificar? Que a alimentação saudável como um todo, por exemplo, rica em fibras, pobre em açúcar, em gordura, rica em consumo de vegetais, né, ela, nesse contexto geral, diminui, né, a relação com o zumbido é de diminuição dos sintomas zumbido. Então, isso muito no geral, né, a gente não tem, por exemplo, assim, algum fator alimentar específico, por exemplo, vou consumir maçã, vou consumir frutas cítricas, né, e vai reduzir. Não, isso tudo falando numa questão de inquérito e de investigação da alimentação como um todo. E, obviamente, né, separando-se em escalas de incômodo de zumbido, a relação foi menor com aqueles pacientes que tinham essa alimentação dita saudável. E aí, né, a primeira coisa que, sim, que a gente também verifica quando a gente vai falar de alimentação e a relação, né, com o zumbido, são as questões das alterações metabólicas, que vocês também já devem ter lido alguma coisa sobre isso. Então, a gente sabe que o metabolismo, né, do ouvido, da orelha, depende diretamente do suprimento de oxigênio e de glicose, ou seja, naquela região da cóclea não tem reserva de energia como a gente tem estocado em outros locais do nosso corpo. Então, por exemplo, falta energia, tem prejudica, na verdade, esse abastecimento, né? Então, isso já é um fator muito interessante para a gente. Se sabe, né, que distúrbios metabólicos e endócrinos, então, estão frequentemente relacionados a toda a etiologia, né, do zumbido. E aí, o que a gente tem de mais concreto, né? Fatores como hiperlipidemia, que é colesterol, triglicerídeo elevado, deficiência de vitaminas do complexo B, né, deficiência de zinco, anemia, hipohipertireoidismo, alterações glicêmicas, que seria, né, o teor de glicose circulando, ou também alterações na liberação de insulina, né? Então, isso a gente já sabe que tem uma relação direta com o zumbido. Daí, eu acho que a gente acaba já acendendo aquela luzinha, assim, pensando, bom, então temos como trabalhar e temos uma relação direta, né, com a alimentação. E aí uma queixa, na verdade, o que eu, né, já escutei dos fonos foi, por exemplo, assim, o paciente, a gente faz aquelas orientações básicas, né, corta café, corta açúcar, de repente verifica um exame, tá fazendo um tratamento para diabetes, ou daqui a pouco é um pré-diabético, enfim, essas questões abordadas em relação à alimentação. Dificilmente esse paciente, ele vai tratar essas questões diretamente com o nutricionista, né? E a gente tendo em vista de que isso é muito importante, apenas com esse tipo de orientação a gente não vai conseguir modificar, na verdade, né, o comportamento do paciente, não vai conseguir auxiliar na melhora do sintoma. Então, com isso, né, eu fiquei pensando assim, a gente não tem nenhum, né, guideline para tratar zumbido e alimentação, mas a gente tem guidelines para tratar todas essas questões aqui metabólicas. Então, é com esse tipo de evidência que a gente vai trabalhar com o paciente, né? Então,
temos evidências, temos guidelines, e aí a gente já sabe que o manejo nutricional vai auxiliar, é uma forma de tratamento, né, não medicamentoso, para todas aquelas alterações anteriores, né? Então, a partir disso, que monta-se, né, uma terapia, né, para trabalhar com esse paciente. E aí, né, que foi o pedido da prof. Michele também, Deise, eu quero que tu fale como que tu vai avaliar esse paciente, né? Então, o paciente, ele já passou pelo otorrino, pelo fono, né? E aí agora, depois dessa avaliação, com os sintomas zumbido, ele vai trabalhar, né, a questão da alimentação. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Na verdade, essa anamnese, né, ela é baseada nesses 3 pilares, né? Eu vou fazer a avaliação antropométrica, vou fazer a avaliação bioquímica e vou fazer a avaliação dietética, né? Então, quando o paciente chegar no consultório, é com esses 3 pilares que eu vou trabalhar. Então, o que seria, né, essa avaliação antropométrica, né? Basicamente, eu vou ver peso, altura, IMC, circunferência da cintura. Então, eu vou fazer uma classificação do paciente, né? Eutrófico ou normal, né? Aquele paciente que está com um peso relativo à altura saudável, né? Ou ele está abaixo peso, ou ele está sobrepeso, ou ele está com obesidade. Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma classificação básica para saber em qual estado nutricional o paciente se encontra. Uma avaliação bem importante, metabólica, bem importante, simples, né, é a gente aferir circunferência da cintura, né? Por que a gente faz isso? Na verdade, o MC, ele nos dá uma questão global, né? A questão mesmo do quanto esse peso está favorável com a altura, mas a gente completa a avaliação com essa circunferência da cintura, né? Principalmente porque circunferências acima de 102 centímetros para homem, acima de 88 centímetros para mulheres, já apresentam um risco maior de desenvolver doença crônica, como obesidade, como diabetes, né? Então, já é um sinalzinho que acende, já é um paciente que pode ter um reflexo no sintoma zumbido também, né? Então, eu vou fazer essa avaliação inicial e vou saber como é que está a classificação do paciente. Vendo isso, a gente vai para avaliação bioquímica, né? Então, a gente vai pedir uns exames básicos. Provavelmente esse paciente já vai chegar no consultório, né, com esse exame atualizado, né, e aí eu já vou conseguir ter todo um panorama de como que tá o perfil metabólico dele, né. Então, hemograma, né, eu vou conseguir saber se esse paciente tá com algum nível, algum grau de anemia, né, o que pode ser tratado também com avaliação. Então, ele vem com esse hemograma completo, ele vem com colesterol, né, total, só lembrando hemograma, né, hemograma eu vou verificar se ele tá com nível de anemia ou não, e eu já sei que a anemia vai interferir lá no zumbido, né, então, já tem um ponto aqui. Colesterol total e frações, então, para a gente saber se ele tá com colesterol elevado, LDL, que é aquele colesterol que a gente chama que é um colesterol ruim, né, que ele está mais diretamente envolvido em desenvolvimento de doenças, né, aterosclerose e doenças cardiovasculares, e o HDL, né, o HDL é aquele colesterol bom, então quando a gente faz a avaliação lipídica, né, a gente sempre avalia não só o colesterol total, mas avalia essas frações também, porque muitas vezes o colesterol total, ele está um pouquinho acima, mas o HDL, que é aquele colesterol bom, protetor, né, que a gente fala que ele faz a varredura mesmo daquela, né, daquela colesterol que está parado, né, na artéria, então esse colesterol estando alto, já sei que está ok para o paciente. Então eu vou fazer toda essa avaliação do colesterol. Já sei também, né, anteriormente lá, que colesterol elevado pode interferir nos sintomas zumbido. Ok. Aí vamos para triglicerídeo, né, também, para ver se tem uma interferência ou não. Vamos avaliar, né, glicemia de jejum do paciente para saber se a gente tem alguma alteração, se esse paciente pode estar num período pré-diabético ou daqui a pouco ele já pode ser um paciente diabético e não saber, né, ou hemoglobina glicada, né, que na verdade nos certifica mais, né, ela tem uma
uma acurácia maior em relação a esse diagnóstico do diabetes, né, do que propriamente a glicemia de jejum, né. A hemoglobina glicada, ela consegue me dar um perfil, né, de como está aquela glicose nos últimos tempos, digamos assim. Também, né, curva glicêmica e a curva insulinêmica, o que é isso? É a gente avaliar o quanto que o paciente está liberando de insulina, né, só para lembrar, né, a glicose é o nosso combustível, e ela só entra para dentro da nossa célula se tem insulina disponível, né, porque ela não consegue entrar, a insulina abre aquela portinha. Então, se a gente tem alteração nesse nível de insulina também, a gente tem reflexo no sintoma do zumbido. Então, muito importante a gente avaliar. A deficiência de zinco, né, que também a gente, quando vai ler, encontra isso, então a gente pode pedir esse exame para saber como que tá, se ele tá com deficiência desse mineral, e vitamina B12, né, o que é mais comum da gente solicitar, também está envolvida nessa questão importante do zumbido, né, também auxilia na absorção, né, de alguns nutrientes, então é bem importante a gente saber como que está o nível dessa vitamina, né? Sendo assim, eu já consegui investigar. E aí eu penso assim, ó, né? Chegou um paciente para mim, eu vou dar um exemplo, né, de um paciente nosso que estava em tratamento interdisciplinar. Um paciente com queixa, né, bem importante de incômodo, de zumbido. E aí, quando o paciente chegou, né, para mim, ele tinha, o hemograma dele estava ok, colesterol dele estava um pouquinho elevado, colesterol bom dele estava um pouquinho reduzido, né, o que precisa estar aumentado, e ele tinha uma alteração, né, na curva insulínica dele, né, então ele já chegou, né, com essa avaliação, então já foram 2 pontos importantes que a gente conseguiu visualizar no momento, né, então sem saber o que ele consumia, ou se ele estava tomando café, ou se ele estava comendo muito açúcar, eu já tinha um parâmetro bioquímico importante, né, então eu já sabia que esse paciente era um paciente com alteração metabólica, que provavelmente esses fatores estavam interferindo no zumbi. Ok, passamos da avaliação bioquímica, a gente vai para a avaliação dietética, né? Então, o que seria isso? Eu vou conhecer todo o histórico do meu paciente, como é que é o hábito, o que ele está consumindo, né? Então, para isso, a gente tem, né, na nutrição algumas ferramentas, né? Dentre elas, recordatório alimentar, por exemplo, eu vou pedir para o paciente me relatar o que ele consumiu, por exemplo, no dia anterior, né? Para eu ter uma ideia do que ele costuma se alimentar. Eu também posso fazer o diário alimentar, que é uma coisa que eu uso bastante, e eu consigo conhecer, na verdade, como é, né, a alimentação do paciente como um todo. Ele leva esse diário, né, e aí ele tem que anotar o horário e o que ele comeu naquele momento. Ah, se no intervalo ele tomou água, ele vai anotar também. Ah, eu tenho alguma medicação, ele vai anotar também, né? Então, eu peço quase sempre para o paciente fazer de 8 a 10 dias, que daí inclui o final de semana, né? Até porque no final de semana a gente tem uma alimentação um pouco diferente. E com isso, eu já consigo ter um panorama, assim, da alimentação. Então, ali eu já vou conseguir verificar. Ah, o paciente, né, tomou um café 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Então, daqui a pouco, será que esse café pode estar interferindo ou não? Então, com isso, eu consigo conhecer, né, um pouco mais. E a frequência alimentar, que também é um inquérito que a gente utiliza, né, que é perguntar para o paciente, por exemplo, assim, ó, grupo das frutas, grupo das verduras, grupo dos carboidratos, né, o que ele consome. Por exemplo, eu coloco o pão e ele vai colocar ali para mim, pão eu estou consumindo uma vez por semana, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Né? Então, na verdade, para que é isso? Né, para eu conhecer o paciente. E aí, quando eu falei para vocês ali que os trabalhos, né, aqueles que eu encontrei ali, que eram trabalhos observacionais, eles faziam a relação, né, da alimentação justamente através desses inquéritos alimentares, né, então eles tinham esses inquéritos e eles faziam a relação, né, com o que o paciente estava consumindo e se tinha uma relação ou não com os sintomas zumbido. E aí, né,
uma coisa que eu não digo a mais importante quando a gente vai trabalhar com o paciente é, por exemplo, assim, o paciente foi lá para consulta com fono, né, e aí, comumente, né, o que o fono vai pensar? Ah, o senhor toma café? Vamos cortar. O senhor come doce? Vamos cortar. O senhor consome, vamos ver outra coisa, refrigerante? Ai, todo dia, vamos cortar. Só que, né, a grande sacada disso tudo, né, é que o paciente ele tem um comportamento, né, alimentar dentro disso tudo. Aí tu imagina eu chegar para um paciente que toma café todos os dias, daqui a pouco o café é o momento que ele chega no trabalho e precisa confraternizar com os colegas, ou o café é o momento que ele chega na casa dele, ou daqui a pouco ele toma o café da manhã em casa e aquilo é muito importante. Então, quando a gente trabalha com fatores alimentares, a gente precisa modificar esse tipo de comportamento com o paciente, se ele for benéfico ou não. Então, por isso que, nesses casos, a gente precisa fazer essa avaliação e precisa modificar o comportamento, né? E isso não é uma coisa simples. Eu, todo dia, por exemplo, todo dia eu como uma sobremesa que a minha mãe, um exemplo, que a minha mãe faz. Ah, só que a partir de amanhã eu não vou poder mais consumir por causa do zumbido, né? Então, para isso que o paciente chega, né, no consultório da nutrição, para ele poder resolver essas questões, né, de forma que essas modificações, elas prossigam, né, que ele consiga modificar e que ele adote hábitos diferentes para continuar, né, a vida, né, porque provavelmente se ele, vamos cortar café, vamos cortar açúcar, vamos cortar sobremesa, ele vai conseguir manter aquilo por um tempo, né, aquela restrição, ele vai conseguir fazer, não, estou fazendo, vou cortar, só que aquilo é um hábito, né, então se a gente não trabalhar a modificação desse hábito, com certeza a gente não vai ter sucesso, né, com esse paciente, porque ele não vai restringir isso a vida inteira e porque ele vai voltar a consumir, né, e se de fato esse fator alimentar interfere, a gente vai precisar trabalhar com ele dessa forma, né, de uma forma que ele modifique e que ele siga, né, com essa modificação e com esse novo hábito para o resto da vida. Então, ali coloquei, né, um exemplo, o paciente faz jejum, né, que é outra coisa, eu não tenho tempo, eu já descobri no diário que ele anotou que ele não toma café da manhã, que ele almoça e que ele só almoça meio-dia e que ele janta às 21 horas, por exemplo. Então, conforme o conceito lá do jejum, que pode interferir diretamente no zumbido também, acima de 3 horas eu já consigo ter uma situação de jejum. Eu vou dizer, puxa vida, né? O paciente só faz essas 2 refeições durante 20 anos da vida dele. E aí eu vou chegar e vou dizer, não, o jejum tá te atrapalhando, tá interferindo o teu sintoma e a partir de amanhã tu vai precisar fazer mais refeições. Então é com isso diretamente que a nutrição trabalha, né? Eu não posso dizer para ele, a partir de amanhã tu vai levar 2 marmitas para tu fazer refeições entre meio-dia e a noite. E agora se ele não tem um lugar para armazenar no trabalho, por exemplo, ou se ele não tem como acondicionar, ou se ele não tem quem faça essa refeição para ele, né? Então, essas questões alimentares, elas são bem mais profundas, né, do que a gente imagina, e todo mundo, né, não só o paciente, mas todos nós temos um comportamento relacionado à nossa alimentação, que possivelmente a gente está desenvolvendo desde a nossa infância, né, então por isso que a gente precisa trabalhar com esse aconselhamento, né, do paciente. Então, na verdade, essa seria a avaliação, né, dietética dentro do manejo nutricional. E aí, né, coloquei essa figurinha aqui também para a gente pensar um pouco. E aí eu pensei, ok, já descobri, fiz uma avaliação lá, né, do paciente antropométrica, fiz a avaliação metabólica, já vi que tem coisas que nos exames que ele precisa melhorar, né, algumas questões do metabolismo, que a alimentação vai ajudar. E já sei, né, um pouco da vida alimentar dele, vamos começar a propor modificações, né, a curto, né, a médio, a longo prazo, mas eu vou ter dois mundos nessa situação. Primeiro, quando eu fizer a avaliação do paciente, o paciente não está lá naquele nível de eutrofia, né, o paciente está com obesidade. Então, isso é um fator importantíssimo.
porque só pelo paciente estar obeso, né, que a obesidade é uma doença crônica, então só pelo paciente estar obeso, toda a questão metabólica dele já está com alteração, ou se não está, tem chances elevadíssimas de desenvolver. Então, eu preciso primeiro pensar como é que eu vou resolver isso, né? E aí, como é que a gente resolve? Né? Não simples dessa forma, mas a primeira coisa para eu traçar, né, o meu manejo nutricional. Se o paciente tem sobrepeso ou obesidade, e eu já sei que ele vai ter uma alteração metabólica muito importante em função disso, o que eu preciso fazer? Além de fazer as modificações, né, que ele precisa, eu também preciso incentivá-lo a ter uma redução de peso. Né? Se o paciente, hoje a gente fala que se o paciente com obesidade ou sobrepeso, ele tem de 5 a 10% de perda, né, do peso dele, ele já tem uma melhora nas questões metabólicas. Então, desde hipertensão arterial, níveis de colesterol, níveis de glicose circulante. Então, nessas questões, até uma redução pequena, né, de peso já vai nos auxiliar. Então, eu vou verificar isso, tá? O paciente está ok, ou está com sobrepeso, como que eu vou tratar? Para isso, o que a gente faz, né? A gente faz um cálculo do valor energético total. Né? Então, levando em consideração, né, isso que eu usaria, digamos, para montar o meu plano alimentar. Então, levando em consideração a altura do paciente, o peso, a atividade física, né, que ele faz, se ele tem alguma outra doença, uma outra comorbidade acompanhando que pode interferir no gasto calórico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esse cálculo, né, que a gente tem algumas fórmulas, enfim, e alguns parâmetros a seguir. Se o paciente, tanto se ele quer reduzir peso ou se ele quer fazer a manutenção do peso. E aí, o que quando eu falei lá para vocês, que a gente já tinha, né, diretrizes, enfim, guidelines para esses tratamentos. Então, o que eu preciso, né, fazer? Qual seria a dietoterapia, né, para esse paciente? Calculei o valor energético total. E aí, dentro disso, 45% a 60% desse valor eu preciso destinar aos carboidratos, né? O que é? É o arroz, né? É a massa, é o pão, né? Então, esses macronutrientes, na verdade, de carboidrato e gordura são, né, aqueles que nos dão energia. E a gente já viu, né, na verdade, o metabolismo, né, da nossa região auditiva, ele precisa de energia vinda da glicose circulante. Então, para isso, a gente precisa cobrir, na verdade, 45% a 60% desse valor. E aí, uma questão bem importante também a comentar, que até 10% desse valor pode ser de açúcar, né? Ou seja, hoje em dia a gente tem uma recomendação, inclusive, para paciente com diabetes, que ele pode consumir açúcar, sim, contudo, dentro de 10% do valor energético total. Então, isso eu também vou conseguir descobrir. O paciente come doce mais de 3 vezes por dia. Ok, isso pode ser um problema. Agora, ele consumir dentro de uma alimentação, né, organizada e planejada, uma sobremesa, pode ser que não interfira tanto nesse fator. A gente já sabe, por evidência, que não interfere no nível de glicose. Então, 5 a 10% pode ser, né, desses alimentos ricos em sacarose, né, que seria o açúcar. Fibra alimentar, né, a gente tem uma recomendação, isso aqui é recomendação diária, tá, pessoal? Do consumo de até 30 gramas de fibra dia, né? Então, isso é uma questão muito importante, porque a fibra, ela está diretamente ligada, né, à redução de níveis de colesterol e redução de níveis de açúcar circulante também. Então, eu preciso planejar dessa forma. Se esse 45 a 60 de carboidrato, até 10% pode ser sacarose e 30 gramas de fibra. Daí eu pergunto para vocês assim, alimento rico em fibra, né? Tem farelos, grãos integrais, eu tenho frutas, né? Principalmente frutas, né, com casca, eu tenho legumes, né? Então isso eu consigo contemplar, digamos assim, né? Numa alimentação que eu vá consumir 2 frutas por dia, salada no almoço e no jantar,
eu consigo. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou trabalhar de forma engessada com esse paciente, só para voltar, né, nessa questão do comportamento e na mudança de hábito alimentar. Como é que eu vou trabalhar com um paciente que não come fruta nem verdura, mas ele precisa comer 30 gramas de fibra por dia, né? Então, aí que a gente precisa, né, fazer os planejamentos e a curto e longo prazo para introduzir. Não é fácil, né? Muitas vezes a gente começar a consumir um alimento que a gente não tinha o hábito. Né? Até um paciente nosso de tratamento, ele, né, só para comentar, ele tinha uma alimentação muito legal, assim, sabe? Não tinha muita coisa, não bebia refrigerante, café ele tomava uma vez por dia e tal, né? Trabalhando nesses pontos mais específicos. E aí ele comia salada no almoço, né? A fonte direta de fibra dele maior era salada do almoço. E ele não comia fruta, né? Nenhuma, assim. E os intervalos dele eram bem longos, assim. Ele fazia café da manhã, almoço, fazia um lanche da tarde, depois fazia, né, jantar. E eram intervalos longos. E aí, o que eu propus para ele? Eu disse, né, o senhor não come fruta porque não, né, não gosta, ou não tem disponível, ou, né, tem preguiça, enfim. E aí ele me disse assim, não, na verdade na minha casa tem, né, sempre tem. E a minha esposa sempre compra, mas eu não, sei lá, não lembro, né? E aí eu propus para ele, eu disse, quem sabe a gente vai colocar um lanche, então, nesses intervalos, né? Que o senhor está com um intervalo bem longo entre as refeições. O que o senhor acha da gente colocar uma fruta? E ele, ótimo, beleza. Assim, claro, né? Ele aceitou, mas digamos que é uma forma, né, de aumentar esse teor. Ele começou a consumir a fruta e ele aumentou o teor de fibra da alimentação com essa questão, né? Nem sempre é tão fácil assim, mas é uma forma da gente organizar. Em relação à gordura, né? Então a gente pode usar até 35%, né, do valor energético total. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que 20 a 35% das calorias, né? Por exemplo, assim, eu tenho uma dieta de 1.000 calorias, um exemplo. 60% disso vai ser carboidrato, né? 35% vai ser gordura. Então, quais gorduras? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente precisa controlar a ingestão de gordura saturada, então só 10% pode ser. Isenta de gordura trans, né? Que é aquela gordura vegetal hidrogenada. E dá preferência, né, a ácidos graxos mono e poliinsaturados, né? O que é isso, né? Só para a gente fazer uma diferenciação bem importante. Quando a gordura ela é líquida, né, na temperatura ambiente, a gente consegue considerar ela uma gordura boa. Por exemplo, azeite de oliva, gordura do abacate, gordura de oleaginosas, né? Consumo de salmão, se não dá salmão, a sardinha e o atum ali fazem o mesmo trabalho, né? E limitar a gordura saturada, que é aquela gordura que a gente consegue visualizar que ela tá sólida, né, em temperatura ambiente. Manteiga, aquela gordura que a gente proveniente de carne vermelha, né? Então, esse tipo de gordura a gente precisa limitar, né? Isenção total de gordura trans. E a proteína, né? Que principais, né, fontes, então, leite, né, e derivados, carnes, ovos, né? Tem que compor de 15% a 20% do valor energético total, né? Então, a gente tem que montar, na verdade, esse né, quebra-cabeça dentro do que a gente já tem de hábito do paciente, né? E dentro disso propor as modificações, né, precisas e necessárias. E aí, em relação a micronutrientes, né, que seriam vitaminas e minerais, a gente tem, né, uma recomendação, né, indicada, né? Então a gente tem diretrizes para isso, né, conforme a idade, então a gente vai, na verdade, acompanhar isso. Claro, né, pessoal, que a gente consegue fechar isso, esses valores dentro de um programa de dieta, né? A gente não vai conseguir fazer esse cálculo todo na mão, então a gente vai jogar no programa e ele vai nos dar ali todos os índices né, de macro e micronutrientes. E aí, eu coloquei aqui duas questões bem importantes, que é quanto sódio e álcool, né? Então, dependendo do perfil, né, por exemplo, um paciente
obeso, né, ou com sobrepeso, dificilmente ele não vai ter alteração metabólica, como eu falei para vocês, e possivelmente ele tenha também uma hipertensão, né, ali. E aí a gente vai precisar controlar o consumo de sódio também, né, então eu só coloquei aqui que a gente pode, né, utilizar em torno de 2 gramas de sódio, que seria uma colher de chá, né, 5 gramas de sal, né, sal de cozinha, né, só para a gente ter uma ideia, no Brasil a média de consumo é de 5 a 6 gramas, né, então a gente só não consome, na verdade, mais que metade do que a gente precisaria, né, do consumo de sódio, né, principalmente pelo consumo de alimento industrializado e ultraprocessado, né, que acaba tendo muito sódio na fabricação. E a questão do álcool, né, então, o paciente, a gente já viu lá que o consumo de álcool pode alterar o metabolismo, né, e a saúde também da região auditiva. E aí, o que eu posso fazer com esse paciente? Ele não está limitado a consumir. Mas, né, um dado da Sociedade Americana de Diabetes orienta, né, que o consumo seja em torno de 1 drink para mulher e 2 drinks para homens. Então, só para a gente pensar também, obviamente, se o consumo for acima disso, ele vai também poder interferir, né, o que a gente vai descobrir no inquérito também alimentar do paciente. Então, vamos cortar totalmente. Até podemos, mas se ele tiver um consumo socialmente moderado, ele não vai ser limitado a ir a algum lugar e tomar um drink que vai interferir no sintoma de forma muito drástica. Óbvio que se ele consumir muito, aí já é uma outra situação também, mas é permitido. E aí, só para falar um pouquinho daqueles nutrientes, né, que a gente colocou lá naquele primeiro slide também, né, então, o que eu vou precisar incluir nessa dieta, né? Então, até coloquei aqui para a gente só, né? Só para vocês terem uma ideia de como uma dieta, digamos, normal, ou seja, baseada em comida de casa, comida de verdade, arroz, feijão e salada e fruta no intervalo, ela consegue suprir, né? Então, por exemplo, assim, vitamina do complexo B, B12, né, alimento de origem animal, né, pode ser peixe, como eu falei para vocês, não necessariamente o salmão, mas a sardinha e o atum na latinha também fazem esse efeito bem importante, né, leite, derivados e ovos. Vitaminas, né, B12 e B3 também, que aparecem quando a gente fala alimentação e zumbido, também castanhas, vegetais verdes, né, como espinafre e couve, produtos de origem, né, animal, carne, frango e peixe também. Zinco, né, que foi um mineral que também é bem citado com o déficit, na verdade, interferir. Amêndoa, amendoim, castanha, carne vermelha, feijão, grão de bico, frango, ovo, linhaça. Então, na verdade, eu só quis trazer para, né, a gente não precisa comer castanhas, mas a gente pode comer amendoim, né, que é uma fonte, daqui a pouco, que tem um custo reduzido e que também tem esse nutriente. Até vou comentar, né, do caso de um paciente que ele não consumia arroz e feijão mais, porque ele achava que ele engordava com isso, né? E aí, arroz e feijão é uma combinação fabulosa, né? Pela questão de fibra, pela questão de proteína de origem vegetal, muito importante, né? Essa combinação. E ele me disse, mas eu achei que engordava, né? E fibra também, né? Da própria combinação do arroz e feijão. E aí, esse foi um paciente que a gente teve, né? Um sucesso, assim, no tratamento, né? Na remissão do zumbido. E aí, ele, no outro dia, ele pensou, meu Deus, ele, né? Me mandava foto do diário alimentar dele, e ele já voltou a consumir arroz e feijão, né? Então, são pequenas coisas, assim, e só para a gente ver do quanto a nossa alimentação, né, de verdade contribui, né, para a nossa alimentação ser saudável, não só nessas situações. A questão do ferro, né, que a gente já viu lá no exame, né, que se o paciente está ou não com fator de anemia, e aí isso pode interferir. Então, alimento rico em ferro, né, principalmente de origem animal, carne bovina, carne suína, frango, gema de ovo, né, feijão, ou não gosto de feijão, vamos trocar pela lentilha, vamos trocar pela ervilha, pelo grão de bico, né, brócolis, enfim, espinafre. E aí eu até coloquei uma laranja ali, que é só um detalhe importante,
aumentar a absorção de ferro sempre com uma vitamina C, né? Então, aquele nosso hábito, assim, depois do almoço vou comer uma laranja, vou comer uma bergamotinha, né? Então, isso é bem importante, né? Falando assim de forma nutricional. E óbvio, né, que a fibra, que eu já, né, comentei ali no slide anterior, então encontrada principalmente em leguminosas, né, como arroz, feijão, ervilha, grão de bico, em sementes, por exemplo, assim, adicionar uma semente de linhaça, né, ou um gergelim, enfim, nos farelos, né, principalmente no farelo de aveia, né, que é um outro alimento, assim, que eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício e eu sempre tento agregar, né, no hábito alimentar do paciente, porque ele tem uma fibra muito importante, né, na questão de diminuição de colesterol e glicose sanguínea também. Frutas, né, hortaliças, frutas principalmente se bem higienizadas, né, com casca, para a gente ter um aproveitamento melhor de fibra solúvel e insolúvel. E aí, consumo de água, né, para a gente fazer toda essa fibra, né, ter uma ação importante nessa redução, a gente precisa ter um consumo adequado, né, o que a gente falaria, né, em média, né, o nosso organismo, ele tem um certo controle, né, a gente tem sede quando a gente está precisando consumir água, mas uma fórmula bem básica é até 30 ml de água por quilo, né, então se eu tenho 50 quilos, multiplico por 30 ml, eu tenho que consumir 1,5 litro por dia. Isso é uma regra, né? Há exceções, mas é para a gente ter uma ideia do consumo de água do paciente também. E aí, né, depois disso, eu voltei, né, esse nosso primeiro slide lá, para falar de tudo que a gente tem, assim, jogamos na internet, alimentação, zumbi, do que apareceu. Consumo de álcool, consumo de café, né, por causa das xantinas que eu falei para vocês, que são estimulantes, consumo de açúcares, jejum, né, e aí, pergunto, né, será que a gente conseguiu resolver, né, essas questões com a alimentação? Né, e aí dei um check-in, assim, em todos. Então, a gente tem como, né, tem como tratar, tem como resolver essas questões do paciente, óbvio que sempre com uma investigação bem importante de como são os hábitos, de como é o consumo alimentar dele, mas a gente tem evidência, né, e tem diretrizes para trabalhar com isso, né, então se a gente pode fazer isso de forma séria, né, e isso está impactando nos sintomas zumbido, a gente tem como tratar. Então, né, só para a gente finalizar, falar um pouquinho da questão da suplementação, e eu acho que isso também é uma questão que não só nesses casos, mas é mais que a gente pode, né, falar de forma geral. Vitamina B12 e zinco, né, não existe, né, não existe nenhuma publicação, nenhuma evidência que a suplementação vá melhorar o sintoma. Por exemplo, assim, vou começar a suplementar a vitamina B12, vou começar a suplementar zinco a partir de amanhã, porque eu quero que melhore o meu sintoma. Não há evidência, né? Nos casos que eu tenho deficiência de vitamina B12 ou deficiência de zinco, que eu não consegui resolver com o fator alimentar, podemos estudar em suplementar. Né? Mas aí são casos individuais, casos específicos. Não quer dizer que eu precise consumir ou receitar zinco e vitamina B12 para o meu paciente para ele reduzir sintomas. A gente não tem evidência em relação a isso. O que a gente também encontra, né, alguns trabalhos, assim, é sobre a questão dos antioxidantes, né? Até pela questão dos radicais livres estarem, né, envolvidos nesse metabolismo, né, auditivo também. Ginkgo biloba, vitamina C, vitamina E, o que a gente mais encontra em alguns trabalhos. Contudo, eu até nem trouxe aqui para vocês, porque nenhum desses tinha resultados conclusivos, né, e evidências em relação à utilização desses antioxidantes com a melhora no sintoma. Aí, eu achei, né, dentro dessas buscas, eu achei um trabalho, né, que daí era um ensaio clínico randomizado, e eles utilizaram melatonina, até nesse trabalho era sertralina, né, que é um ansiolítico antidepressivo, e melatonina
para reduzir sintoma, né, reduzir o zumbido, e nesse trabalho, foi publicado em 2017, né, eles tiveram uma resposta bem positiva, né, teve um teor, né, um impacto significativo no consumo de 3 miligramas de melatonina dia para os sintomas zumbido, né, então foi esse único trabalho que eu encontrei, que também posso disponibilizar para vocês, então achei importante só a gente falar, né, como não tem muita coisa, né, a gente saber disso que está sendo, né, publicado. E, né, como de praxe, assim, todos os trabalhos concluindo que mais pesquisas, né, precisam ser, né, realizadas para a gente ter evidências maiores, né, não só falando na questão da alimentação saudável como um todo, mas quando se fala de nutrientes específicos, realmente a gente tem pouco estudo e pouca, né, pouca evidência em relação a isso. E aí, como é que vai ser o acompanhamento, né, desse meu paciente? Orientação, né, sempre individualizada, né, até porque pelos 3 pilares ali da nossa investigação, eu acho que a gente já conseguiu enxergar que precisa ser individualizado, né, tendo mão de alimentação e suplementação conforme necessário, então eu não vou precisar suplementar o paciente se ele não tiver, né, uma deficiência, e se ele não conseguir sanar com a alimentação, então aí sim eu posso abrir mão, né, e utilizar uma suplementação, sempre, né, baseado em hábitos, preferências e tolerâncias, né. Até eu não comentei ali, mas em relação ao café, né, eu até, naqueles trabalhos que eu citei para vocês, tinha, né, a relação do consumo de café e não houve uma relação, né, não houve nenhuma evidência que deixasse o café como o consumo de café acima de 3 xícaras, né, que seria acima da média, ou em média, com reflexo no zumbido. Inclusive, paciente que a gente trata consumia café, assim, 2 xícaras por dia, seguiu no consumo do café, e nesse caso, né, claro que modificando outras questões, não teve interferência. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a tolerância e com as questões individuais também, né? Daqui a pouco, se ele vai me relatar que ele eu tô realmente parei de tomar café e senti. Ok, são questões de tolerâncias individuais, mas alguma evidência ou algum trabalho que fale isso, que o consumo de café ou alimento rico em xantina tenha essa relação, não temos. E aí tudo, né, baseado sempre na modificação do comportamento alimentar, né? Então, comportamento a gente, né, começa a desenvolver lá na infância, né, e vai agregando ele até a vida adulta, né? Então, a gente ter esse olhar e pensar o quanto a alimentação tem uma importância, né, e tem uma relação envolvida, né, entre a relação, na verdade, que as pessoas estabelecem com a sua alimentação. Então, por isso, a gente tratar isso de forma muito séria, muito importante, para esse hábito poder, né, seguir durante toda a vida. E aí, né, mediante todas essa complexidade, né, de fatores que vão interferir nesse incômodo desse sintoma zumbido, né, muito importante a gente, né, que eu acho que é uma coisa que vocês vão conseguir enxergar, né, nessa semana, a gente ter um tratamento individualizado e inter e multidisciplinar do paciente, né? Então, o quanto cada profissional, né? Eu trouxe aqui o olhar da nutrição para vocês, mas o quanto o tratamento multiprofissional vai auxiliar, né? E vai completar e conseguir, de fato, resolver o problema, né, o sintoma, né, e obviamente melhorar a qualidade de vida, que eu acho que é isso que a gente espera, né, e é isso que a gente quer como profissional, né, conseguir que o paciente tenha uma qualidade de vida melhorada. Então, pessoal, era isso, né, agora vamos conversar um pouco, deixei meu e-mail aqui também, se alguém quiser anotar e me pedir todos os artigos ali, ou tiver alguma dúvida também, pode me enviar. Daisy,
Muito obrigada pela tua explicação. Oi, ai, voltei. Agora tu consegue ver, gente. Obrigada pela tua explicação, obrigada pela riqueza de detalhes aí no conteúdo. Eu vou fazer alguns comentários antes de perguntar se o pessoal tem alguma dúvida, alguma pergunta, e eu fui anotando aqui. Em relação ao que a gente faz, né, assim, a nossa rotina dentro do ambulatório de zumbido na universidade, em relação às questões alimentares, a gente entende a rotina, né, e nunca a gente pede, assim, para o paciente cortar o café, cortar o chimarrão, cortar o doce, a gente sempre pede para ele diminuir, porque tem uma otorrino, que você já deve ter ouvido falar, que é a Tani Gan Sanches, que ela estuda zumbido há muito tempo e as questões metabólicas foram os primeiros tiros que ela deu, é assim que ela brinca sempre nas aulas dela, foram os primeiros tiros que ela deu na tentativa de matar o zumbido. E ela sempre fala nas aulas que se a gente pede para um paciente cortar o café, cortar o chimarrão, cortar a Coca-Cola, cortar o doce, a gente vai gerar no paciente uma crise de abstinência, e essa crise de abstinência pode gerar um prejuízo emocional muito maior e não mudar em nada aquele zumbido, bem pelo contrário, né? Aumentar absurdamente o sintoma. Então, a gente sempre comenta da importância da mudança de hábito, e eu sempre explico para o pessoal que trabalha no ambulatório, em relação aos alunos da graduação e do pós, que quando a gente começa a atender um paciente de zumbido, a gente tem que fazer um acordo com eles, que é 50%, 50%. Metade do tratamento depende deles e a outra metade depende da gente. Então, a gente vai fazer o nosso 50% profissional e eles os 50% que depende deles. E os hábitos alimentares, e não só os alimentares, né, todo da vida em relação a questões emocionais, atividade física e todo o resto que envolve o zumbido, eles precisam mudar. Não dá para querer melhorar um sintoma com os mesmos hábitos quando se conhece o hábito que faz mal. Então, a gente faz uma breve explicação de que o café pode ser prejudicial, mas nem sempre é, porque já tem algumas evidências na literatura de que diz que o café não prejudica tanto assim, né? Que depende do todo, depende dos resultados dos exames laboratoriais, bem como você falou. Então, a gente pede para fazer, a gente chama de teste terapêutico ou prova terapêutica, que é o nome que a doutora Tani dá para essas tentativas de mudanças de hábitos alimentares. Quem sabe diminui o açúcar, quem sabe diminui o café, vamos tentando diminuir e testar. E daí, dentro da universidade, né, é bem diferente do mercado privado, assim, né, da realidade de vocês na clínica hoje, que na Reabilitar vocês conseguem ter um público diferenciado e o encaminhamento entre profissionais, ele é mais fácil. Para nós, na universidade, é bem mais difícil, porque a gente não tem tanta facilidade de acesso ao paciente de zumbido e equipe de nutrição, porque, né, você sabe o tamanho das filas, né, no serviço público, e como a gente não tem o curso de nutrição na UFSM Campus Santa Maria, só tem em Palmeira das Missões, a gente também não tem ninguém da nutrição no grupo de pesquisa. Então, isso nos limita muito em poder encaminhar para o nutricionista. Os pacientes que não são de Santa Maria e que comentam que sabe que tem nutricionista no posto de saúde deles, na unidade básica de saúde de referência deles, dos municípios, quando a gente percebe que a questão alimentar é o que mais pega, pode até ser que o paciente tenha uma perda de audição isolada numa determinada frequência, ou uma perda de audição que não é protetizável nesse momento, que a gente sabe que a perda auditiva é o agente etiológico principal. A perda auditiva é o agente causador. Mas que as questões alimentares são os grandes amplificadores, né? As questões alimentares é o que faz o cérebro dizer assim, meu Deus, tá tudo errado aqui, criei um monte de conexão ruim e toda essa minha bagunça alimentar tá piorando a minha periferia e aumentando a percepção do sintoma. E quando a gente percebe que assim, não tem como ficar sem nutri, se o paciente não é de Santa Maria, é menos difícil, porque daí ele consegue ir para
o posto de saúde do município ou em algum lugar, né? E consegue. A verdade, assim, é triste, mas é verdade, a verdade do hospital universitário, ela é bem ruim. Quando o paciente depende só do USM para ter acesso à nutrição, infelizmente, né, Daisy, a equipe da nutrição é pequena no hospital universitário, não é grande, e eles têm uma demanda gigante, então os pacientes com zumbido não são a prioridade, né, do serviço. Prioridade. Então, a gente fica num problema, porque a gente não tem o manejo que tu tens, né? A gente não consegue nem de longe abordar e explicar como você faz, mas daí a gente tenta ir ajustando, melhorando, pelo menos orientando de modo geral, porque a gente não vai conseguir ajustar o consumo de proteína, carboidrato, legume e fruta. A gente não tem esse conhecimento, né? Mas a gente consegue, pelo menos, dizer tomar mais água, diminuir os intervalos entre as refeições. E com isso, Daisy, a gente já tem um sucesso bacana, sabe? Eu até fui olhar a planilha do ambulatório, que a gente tem uma planilha de Excel, que a Brenda, que era bolsista do ambulatório, ela ia alimentando com os dados dos pacientes do que eles traziam nos retornos, que eles acreditavam que tinham feito mais modificação na percepção do sintoma. E daí eu fui dar uma espiada hoje antes da aula para ver se tinha bastante paciente com questões assim de modificação de hábito que tivesse dito, nossa, meu zumbido melhorou, eu fiquei bem. E tem um monte. Então, claro que nós não conseguimos resolver todos os problemas, mas os que a gente conseguiu pelo menos conscientizar de que não dava para ficar 6, 7, 8 horas sem comer, não dava para acordar e tomar litros e litros de chimarrão em jejum, não dava para acordar e encher a barriguinha de café preto sem comer alguma coisa. Então, a gente consegue algumas mudanças, porque a primeira coisa que a gente faz é dizer para o paciente que se ele não mudar hábito, nós vamos ficar lá mês, mais um mês, mais um mês. E ele vai infinitamente indo nos retornos, não vai ter sucesso, porque não depende só da gente. Então, isso é o que eu queria comentar em relação a essa questão de como a gente maneja a orientação, entende? Que o cortar é uma coisa que a gente nunca pede, porque ele é muito perigoso, né? Ai, que maravilha. E eu digo isso, eu acho que eu quis deixar claro nessa minha fala, porque essas questões de restrições são questões importantes na área da nutrição, né? Porque a gente ainda tem muito profissional que trabalha baseado com restrição em várias patologias e até em paciente saudável, né? Então, eu queria deixar claro com essa fala o quanto a mudança de comportamento, seja ela através do aconselhamento com a própria fono, ou enfim, com o próprio otorrino, ou com o profissional que vai atender, né, do quanto isso é importante e delicado, e do quanto que a gente tem que ter essa percepção não restritiva frente ao paciente, né, principalmente porque os hábitos, né, eles carregam uma história, né, uma história muito importante, uma história de vida. Então, e mais ainda quando a gente fala de hábitos alimentares, né, ainda a gente nem está falando de estilo de vida, tipo atividade física, fumo, álcool, a gente está falando do alimento, né, e o alimento, ele tem eu sempre digo, ele tem essa importância, assim, na vida da gente, porque ele é muito sentimento, né, então a gente tem memória afetiva, com cheiro, com a nossa infância, né, com a casa de alguém que a gente ia comer, do próprio restaurante que a gente gosta de ir, então a alimentação, ela tem um fator muito importante, né, e dentro da nutrição a gente ainda está caminhando, engateando para isso, né, para a gente não trabalhar com a restrição e com o não, e com o alimento ruim e bom, né, isso é uma frente que eu carrego muito, né, que a gente não tem bom e não tem ruim, a gente tem uma alimentação num contexto e é isso que a gente precisa trabalhar, né, então era nessa minha fala que eu queria deixar bem explícito, assim, do quanto a gente tem que se preocupar com essas questões, assim, individuais e da importância que isso tem, né, e óbvio que se vocês têm esse trabalho, meu Deus, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, e o quanto pequenas modificações, assim, são demoradas, mas de fato são importantíssimas, né, para melhora
do paciente sempre. É bem isso, Daisy, é bem trabalho de formiguinha, e eu tenho uma aluna de mestrado que ela fez uma união, uma junção de vários protocolos de orientação e aconselhamento a paciente com zumbido crônico, aconselhamento fonoaudiológico, né? E ela criou um protocolo de aconselhamento que até saiu recentemente na revista, ela terminou o mestrado em 2018 e saiu agora, em 2021, porque está demorando assim, né? As revistas estão demorando um monte. Na Fono, pelo menos, está assim. E uma das coisas que mais nós fomos questionados em relação aos colegas que tiveram acesso ao material, os colegas fonoaudiólogos, né? Que tiveram acesso ao material, foi nesse manejo de como orientar as questões alimentares. Então, a gente, acho que não foi o mais questionado, mas foi muito questionado, porque é uma coisa que a gente não aprende, né? Ninguém ensina pra gente no curso de fonoaudiologia a orientar o paciente o que ele vai comer, como vai comer. O que a gente aprende um pouco, que daí as meninas sabem muito mais do que eu, porque eu não aprendi isso na minha graduação, é como que a gente maneja quando o paciente tem alguma intolerância alimentar, né? Isso é lá nos pico-ruxos, lá nos bebês. Então, foi ótimo para nós poder te ouvir e entender, né, como que é essa organização que o nutricionista faz na vida dos nossos pacientes com zumbido, e entender também que o que a gente está construindo no ambulatório está no caminho certo, assim. Quando nós não conseguirmos, para nós, né, na realidade SUS, quando nós não conseguirmos o acesso do paciente ao nutricionista, a gente sabe mais ou menos como manejar. E uma outra coisa que tu falaste também, que para nós, em nenhum momento da graduação a gente aprende e a gente vai trabalhar aqui na disciplina, e é a questão de nós conseguirmos com mais tranquilidade e conhecimento analisar os exames laboratoriais, né? Porque bem na hora que eu tô falando dos exames laboratoriais, o Vitor aparece, porque é uma coisa que o Vitor sempre conversa muito também, porque tem uma aluna minha de doutorado que ela atende paciente com zumbido na perspectiva de o paciente tem perda de audição e junto com a perda auditiva ele tem zumbido e ele procura ela para colocar aparelho. É uma situação bem específica, assim, ela não faz o que vocês estão fazendo na clínica, de receber paciente com limiares normais ou com perda auditiva não protetizável para cuidar do zumbido. Ela recebe para protetização. A grande maioria dos pacientes que tem o zumbido e colocam um aparelho, eles ficam bem, mas tem os que não ficam. E daí, para os que não ficam, essa minha doutoranda vem conversando muito comigo, assim, tá, mas e isso, mas e aquilo, mas e isso? E a gente vem tentando construir mais confiança nela, porque é isso que ela diz, eu não me sinto confiante, eu não me sinto confiante. E uma das coisas que ela fala que não se sente confortável é nessa análise dos exames laboratoriais. Porque não é só a questão da glicose, né, Daisy, como tu disseste, é a glicose e a insulina. Então, não basta estar com os testes ok ali, de olhar que o limite é 100 e o paciente está com 98, 97, está dentro do limite, mas a gente tem que conseguir fazer a análise de insulina para saber se isso está sendo corretamente transportado, interferindo ou não. Se ele está chegando lá, porque a gente está falando de uma microcirculação coclear, né? Então, nessa microcirculação coclear é que a gente precisa que tenha a liberação correta de tudo que precisa ser liberado nessa cóclea para receber a energia, para ela receber o que ela precisa, para ela ter motilidade. E é essa motilidade coclear que a gente precisa manter, porque toda e qualquer alteração nessa circulação sanguínea vai diminuir essa motilidade, vai fazer uma rigidez das paredes das células da cóclea, e isso vai modificar esse funcionamento de orelha interna e vai ou criar ou amplificar a percepção do sintoma, né, do zumbido. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco melhor aqui na disciplina essa questão também de nós, enquanto fonoaudiólogos, conseguirmos analisar com mais segurança os exames laboratoriais. Porque isso a gente também não aprende na nossa graduação.
A gente não tem nenhuma disciplina aqui que nos ensine, a gente não aprende quase nada de farmacologia, ou melhor, a gente não aprende nada de farmacologia, tô falando quase nada, sendo bacana. A gente não aprende nada de farmaco, não aprende de exame laboratorial, e tem duas áreas da fono, assim, que a gente lida muito com isso, né? Que é na área hospitalar, na disfagia, naqueles pacientes com dificuldade de deglutição, que também a gente trabalha muito perto da Nutri, né? Porque daí a gente muda a consistência do alimento, então o paciente fica um tempo sem o líquido, daí quando sai totalmente a via oral, ele passa por todo um processo de transição alimentar. Enfim, é uma outra área que a gente se aproxima muito da Nutri. Mas a gente não aprende. Então, foi muito bom te ouvir nesse sentido também de olhar com carinho e muita atenção os exames laboratoriais e fazer um manejo correto em cima daquilo, né? Porque se o paciente é diabético, muda completamente a conduta, muda completamente o olhar. Então, foi ótimo. Eu vou parar de falar, porque senão eu fico falando, e vou perguntar se as meninas querem fazer alguma pergunta, as meninas e os meninos, né? Porque nós temos meninos na turma também. Tem o Pedro, tem o Ângelo, não sei se o Ângelo tá aqui ainda. Uma hora eu vi que o Ângelo caiu. Mas tem meninos, então não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Nada, turma? Vamos ver se o Vitor apareceu ali. E essa tua fala ótima também, né, Mi, em relação, porque essas questões que, né, enfim, são, por isso que eu acho que a questão da da interdisciplinaridade são fantásticas por isso, né? Porque o paciente, a gente jamais vai conseguir enxergar, né? Eu só como nutrição, ou você só como fono, enxergar o paciente com esse olhar, né? O paciente é um todo, né? E para isso a gente precisa de uma equipe, né? E tantas outras questões importantes, né, na fono, que eu nem imagino quais sejam, né, que precisa ser trabalhada nesse paciente com zumbido. Mas o que tu falou muito bem ali na questão do ambulatório, o quanto a alimentação está interferindo de forma direta e presente, né, nos pacientes que vocês estão recebendo, né, então o quanto é importante, né, a gente fazer esse olhar como um todo, né, do paciente, mas cada um tentando enxergar como auxiliar, né, e como ajudar dentro da sua área, né? Isso que é fantástico. Sim. E eu vou fazer só mais um comentário, desde antes de eu passar a palavra para o Vitor, que ele levantou a mão ali, que quando você falou, né, da questão da vitamina B12, do zinco, dos antioxidantes, e você citou o trabalho da melatonina, nós tivemos o ano retrasado a defesa de doutorado de uma fono do grupo de pesquisa que ela trabalhou nessa linha dos antioxidantes. Não sei se o Vitor comentou com você sobre a questão do extrato de açaí, que foi a pesquisa que ela fez. E a gente... mas eu acho que não tem publicação ainda, né? Porque eu não achei nada. Não. Eu só achei, na verdade, pesquisei, e achei só o relato da bolsa, assim, e o objetivo do projeto. Eu pensei, vai sair um resultado. É por isso que eu quis trazer até a questão da melatonina, até para a gente conversar um pouco sobre isso e falar de antioxidantes, porque realmente não tem, né, Mi? Não tem nenhuma evidência e não tem publicação sobre. Não, e eu achei ótimo que você trouxe, porque vai demorar, provavelmente, para sair o trabalho da Sheila, e aqui no PPG, do nosso PPG, no Distúrbios da Comunicação Humana, nem o repositório fica liberado da tese nos 2 ou 3 primeiros anos, até por conta dessa demora das revistas. Então, vai demorar para sair a publicação dela, e a gente cita a tese porque a gente conhece internamente, né, e faz porque conhece internamente. Mas, infelizmente, quando a gente busca em bases de dados, realmente não encontra, e acredito que não vai encontrar tão cedo. Então, eu quis fazer esse comentário com você, porque eu acredito muito nessa questão da suplementação, sabe? E foi muito bacana que tu disseste da questão da vitamina B12 e do zinco, que a gente não pode sair
dando tudo para todo mundo, porque vai ter muito mais benefício naquele paciente que realmente tem uma... Ai, me faltou a palavra, quando ele tem não é um problema, é uma... Ai, tu falaste a palavra... Uma deficiência? Deficiência. Quando ele tem uma deficiência de vitamina B12 ou de zinco, ele poderá se beneficiar no sintoma, né? Porque ele já tem a deficiência ali. Porque eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado de não querer sair dando tudo para todo mundo. Porque no momento que a gente vê a possibilidade de nós prescrevermos, né? Porque nós, fonoaudiólogos, a gente tem essa possibilidade de prescrição de vitaminas e suplementos. Eu não sei se isso é claro para o grupo e para a turma, porque isso também nós não aprendemos em nenhuma disciplina na nossa faculdade. E a gente não tem o hábito, não sei se a turma tem esse hábito, mas eu, até pouco tempo atrás, eu não tinha o hábito de ir lá olhar o que estava previsto no conselho, o que o conselho autorizou e não autorizou. E daí o Vitor sempre fala, mas prof, isso saiu no nosso conselho, isso é o nosso conselho. E daí agora eu peguei o hábito. Eu toda hora vou lá e dou uma olhada, ver se saiu alguma coisa nova. E essa questão de nós podermos fazer essas prescrições é bacana e é delicado, porque se nós não soubermos fazer, a gente vai enxergando tudo que é possível, não procura se aquilo realmente tem evidência e vai fazendo. E, infelizmente, essa é uma possibilidade e isso pode dar muito errado. Então, eu gostei muito que tu marcaste na tua fala, né? A vitamina B12 e o zinco vão funcionar para quem já está com deficiência D e tem essa evidência da melatonina, que é muito bacana e eu gosto muito dela, porque ela ajuda demais quem tem problema no sono também, né? Então, a melatonina vem, eu brinco sempre, né, que a melatonina veio para dar um tapa em dois problemas. No paciente com zumbido, o benefício para o sono, para dormir melhor, e para a redução do sintoma. Então, a gente não tinha o hábito no ambulatório de fazer prescrição de nada, assim, sabe? No momento em que nós paramos de atuar no ambulatório de zumbido antes da pandemia, que foi final de 2019, que foi juntinho quando eu saí de licença maternidade também, daí veio a pandemia e nós não voltamos ainda, a gente não tinha hábito de suplementar. Mas eu tenho duas vontades, na verdade eu tenho muitas vontades para o retorno, mas uma das vontades que eu tenho para quando nós pudermos voltar é termos mais habilidade nessa análise dos exames laboratoriais e conseguir colocar na nossa rotina essas prescrições de suplementação, hoje com o extrato de açaí, porque foi um trabalho nosso, e com a melatonina, que é o que a gente tem evidência, né? E cuidar o zinco e a vitamina B12 nos exames, e quando não foi solicitado, ou nós solicitarmos, ou bater na porta do otorrino, na portinha do lado ali, porque nós é do ladinho, e que eles façam a solicitação. E o meu último comentário para passar a palavra para o Vitor, porque eu acho que ele está com demanda lá, que eu quis te comentar, Deise, na nossa realidade SUS, mas eu quis muito que as meninas te ouvissem da realidade do mercado privado, porque a turma vai sair e possivelmente a grande maioria vai trabalhar no mercado privado, né? Principalmente na situação em que estamos no nosso país, não vejo muita perspectiva de abertura de concursos públicos a curto e médio prazo. Então, eu penso que sim, nós, fonoaudiólogos, precisamos estar preparados para atuar no mercado privado muito mais. E no mercado privado, a equipe multi funciona e eu morro de orgulho aí da equipe multi que vocês montaram na Reabilitar. E então, eu te agradeço mais uma vez e vou deixar o Vitor falar ali, que eu fiquei feliz que ele conseguiu entrar, que ele está em horário de clínica. Pode falar, Vi. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, sim. Perdão por conseguir, eu vou dando umas pingadas, assim, atendo um paciente ou outro, apareço, né? Parece um fantasma, daí vai aparecendo, de vez em quando eu surjo na tela. É sempre muito bom, eu acho, é muito legal, assim, ouvir a Deise, através da Débora, foi um achado aí, clínico e de parceria, porque até a Deise falou essa semana,
obrigado por acreditar na nutrição, e eu acho que a gente... Para ela, assim, por ela ter abraçado muito bem a causa. E como é importante essa parte de exame laboratorial, até para a gente, assim, bem como a prof. Michele falou, a gente não tem essa prática, infelizmente, de solicitar e de analisar. Ontem eu solicitei o exame para uma menina com misofonia, solicitei exames laboratoriais, então vem bem ao encontro disso. Serotonina, cortisol, lipidograma, hemograma completo, vitamina B12, zinco, magnésio, então vem uma balaiada de coisa para a gente analisar, mas é importante que a gente saiba analisar e saiba o que fazer com aquilo. Eu acho que é mais importante ainda do que a gente saber como analisar. Então, às vezes, talvez não seja nenhuma questão de suplementação, mas seja uma questão de manejo nutri mesmo, né? Através da alimentação, ela consegue dar conta de tudo isso. Então, é exatamente como a Daisy falou, é um trabalho bem multi, e a Nutri é muito importante. Eu acho que a Daisy deve ter falado do caso de sucesso que a gente teve essa semana com o manejo Nutri. Então, tivemos remissão total do zumbido em uma orelha, e na orelha esquerda a gente teve um zumbido que era 8 e passou para 3, 2, e ele ouve intermitente lá de vez em quando. Então, é a questão da gente ser assertivo, né? Eu sempre brinco, não dá tiro para a lua, mas dá tiro assertivo no que é e saber trabalhar em equipe. E é isso que tem acontecido, e tem dado muito certo por conta disso. E eu acho que é isso que incomoda tanto a gente quando a gente pensa e lê essas coisas de não existe ainda um tratamento efetivo para o zumbido. Não existe um tratamento único, não existe uma pessoa que dê conta de tudo. Isso realmente não existe, nunca vai existir. Mas então, se não existe um tratamento, o que a gente está fazendo, né? A gente deve estar fazendo milagre com os pacientes. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Daisy deve ter arrasado aí na conversa dela, tenho certeza. E é muito, muito importante. Assim, a Nutri é uma chave importantíssima com os pacientes com zumbido. Obrigada, Vitor. Sim, Vitor, foi ótimo, sim, sem dúvida. Porque é tudo que nós precisamos saber, né? Então, não sei, Vi, se você quer falar mais alguma coisa. Não, era isso mesmo. E eu acho que a gente realmente tem que aprofundar, assim, nessa parte micro, assim, é muito, muito importante a gente aprofundar. E eu comecei a estudar por conta do zumbido, essa parte de metabólico. Mas a gente tem um mundo na mão, assim. Essa paciente, por exemplo, com misofonia, é uma paciente que ela tem uma questão metabólica importante, até é uma questão que eu vou ter que conversar com a Daisy depois. Apesar da misofonia ter uma associação bastante emocional, a gente sabe que a questão intestinal e da flora intestinal tem uma associação importantíssima com questão de ansiedade, por exemplo. Então, a alimentação dela é um princípio super importante no tratamento da misofonia. Então, é justamente isso. Zumbido, a gente precisa ser assertivo para não iludir o paciente, para ser o mais efetivo possível e no menor tempo possível, porque os pacientes sofrem. Então, quanto mais assertivo a gente for, melhor. Eu acabei de atender um paciente aqui que estava com um bem característico metabólico e vascular. Então, é super, super, super importante a gente saber, principalmente o que fazer quando a gente tem um problema na mão. Então, além de analisar o exame, o que a gente faz com aquele exame alterado. Vitor, tu ainda tem uns minutinhos? Eu tenho até as 4h30. Não, ótimo. Eu achei que você estava correndo aí, porque eu vi que você estava falando com alguém. Deixa eu só te perguntar uma coisa, então, porque eu não ia perguntar isso para a Daisy, né? Não ia judiar dela. Esse paciente que vocês conseguiram remissão total essa semana, que a Débora compartilhou comigo, que tinha sido muito bacana o desfecho, como que era ele audiologicamente falando, da nossa parte fonoaudiológica? O que tu pode compartilhar conosco, porque eu acho que é interessante para a turma. Tá, vamos lá então. Esse caso, e é uma questão muito importante também da gente analisar, porque lendo e dando uma estudada, hoje eu consigo dar uma identificada nesses pacientes que possivelmente têm uma alteração de metabolismo oxidativo coclear com avaliação audiológica. Então, esse paciente, apesar de ele ser idoso, ele tinha limiares auditivos normais, né? Então a gente fez PEAT, o PEAT estava com latência atrasada, se não me engano. Se a Débora tá aí, eu acho que a Débora pode me ajudar, porque foi a Débora que fez até.
estava com latência atrasada no PEAT, mas ele tinha limiares normais, curva A, função tubária normal, reflexos todos presentes. Aí a acufenometria dele do lado direito eram 10 decibéis, do lado esquerdo eram 14 decibéis, então tinha uma diferença. Esse zumbido dele era do tipo apito. Fazia anos que ele tinha esse zumbido, ele não soube nem referir quanto tempo, tanto tempo. Vitor, deixa eu só te interromper bem rapidinho, porque eu vou ter que sair. E tinha emissão ausente nesse caso, lembra? Isso, era isso que eu ia falar. E aí a gente pediu a emissão transiente, a Débora fez a emissão, e a gente teve uma cocleopatia subclínica, a gente teve uma emissão ausente. E aí a gente sempre tem que pensar que quando a gente tem metabolismo oxidativo alterado na cóclea, a gente tem uma diminuição de amplitude de emissão otoacústica. Então, sempre quando vocês tiverem exposição ao ruído, questão metabólica associada, que altera muito essa questão de metabolismo oxidativo, estresse, essa questão emocional, e tiverem uma cocleopatia subclínica, é sempre muito interessante tentar entrar com antioxidante. E aí foi o que eu fiz. Eu entrei com antioxidante e aí a Daisy entrou com o manejo nutricional. E aí, assim, de uma semana para outra, ele foi de uma EVA 8 para uma EVA 5, de uma semana para outra. E ele tinha zumbido há anos. Então, vocês pensem o que é a esperança de uma pessoa de uma semana para outra ter uma diminuição dessa na EVA, né? Sendo que ele fazia anos que ele tinha esse zumbido. E aí, agora, nesse retorno dele, 3 meses que ele está em tratamento com a Daisy e está fazendo uso do extrato de açaí, a gente teve esse resultado de remissão total na direita e essa quase remissão total na orelha esquerda. E ele está super feliz, assim. Está super, super feliz mesmo. Então, esse foi o caminho, esse foi o raciocínio. E aí é sempre muito importante a entrevista inicial. É na entrevista inicial que a gente pega todas essas questões, esses gatilhos. E, claro, que o mais aprofundado vai ficar com a Daisy depois, nessa questão metabólica. Mas a gente tem que saber identificar o que é importante nesse momento. E foi exatamente isso. A gente tenta ser o mais assertivo possível. A gente engatilha ali e tenta acertar no alvo. E aí, quando a gente acerta, é isso. O paciente melhora e melhora valendo mesmo. Mas essas questões audiológicas dele eram essas, assim. A gente até não repetiu o PEAT dele, era uma vontade que eu tinha de repetir o PEAT, porque eu acreditava até que essa questão de atraso de latência, até falei com a Débora isso na época, era por conta da questão metabólica e do metabolismo oxidativo. Eu acreditava que era por conta disso, que tratando isso a gente iria melhorar. Joia, Vi. Eu acho que a Débora tinha levantado a mão, quer falar. Eu acho que a Débora, sim, tá com questão de tempo, né, Débora? Você quer sair? Sim, eu tenho um paciente agora às 4 e eu tenho que descer buscar meu jaleco ainda. Não, ia só comentar, assim, Vitor, sobre isso que o Vitor falou, sim, eu ia até falar para ele pra gente marcar esse PEAT de novo e as emissões, porque eu acho que foi um caso muito legal, assim. Eu lembro que quando a gente estava, o Vitor nem tinha terminado ainda as avaliações dele, eu acho, e eu já meti o carreto no meio e falei sobre a Nutri, porque a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, foi que ele falou assim, no dia porque eu entrei nesse caso só para fazer a parte eletrofisiológica, né, então, assim, o Vitor faz toda a parte avaliativa ali, de anamnese e tudo mais, e vai vai mandando para quem precisa. E aí, o que me chamou a atenção é que comigo, quando ele chegou, ele falou assim, quando eu perguntei das questões de alimentação e tal, até para me inteirar um pouco do caso, não ficar só naquela coisa entre nós, né? E aí ele disse isso, que, porque eu não como muito porque eu não posso engordar. E daí, quando ele falou aquilo, eu lembro que a Daisy falou do arroz e feijão, enfim, ele remeteu muito a isso, assim, que ele não podia comer muito porque senão ele engordava, não sei o quê. E aí eu, vai para a Daisy, porque ele realmente, assim, foi bem importante a parte da nutricionista nesse caso. Mas, enfim, o que eu ia dizer é só que eu queria te dar parabéns, Daisy, que aula sensacional. Muito bom te ouvir. E a Daisy é uma daquelas pessoas que, não sei, acho que todo mundo percebeu, né, tipo, ela sai fora da caixa, assim, ela não pega uma receitinha e vai tocando ficha, e era isso que eu queria, sabe? Eu queria uma pessoa que olhasse para aquele paciente e não fizesse aquela coisa, tipo, tu tem isso, tu vai para cá.
tu tem aquilo, tu vai para lá. Tu tem não sei o que, tu queixou disso, tu faz isso. Não, tá? Não é. E ainda mais paciente de zumbido. Não é isso. Então, assim, ter esse requebrado aí que a Deise tem faz toda a diferença, assim, eu acho. Além de toda a bagagem teórica que ela tem, e aí agora entrando no zumbido que estudou e que quis, que abraçou junto, e em uma semana ela já estava me deixando louca com esse zumbido. Ela pegou muito rápido o manejo da coisa. Então, assim, Deise, arrasaste. Se eu tinha alguma dúvida... Não, tô brincando. Muito legal mesmo. Não quero mais atrapalhar vocês e vou ter que sair, tá? Beijo. Não atrapalhou em nada, Débora, bem pelo contrário, não atrapalhou em nada. Obrigada, Michele, por essa oportunidade. Obrigada, meu amor. De divulgar o nosso trabalho, que está sendo de formiguinha, mas com certeza a gente vai voar muito alto. Com certeza, com certeza. Tá certo, então, Débora, bom atendimento, obrigada. Você é sempre bem-vinda, não atrapalhou em nada. Deise, não sei, turma, mais alguma questão que vocês queiram colocar, alguma consideração, algum diálogo com a Deise que vocês sintam necessidade depois dessa explicação que ela fez pra gente? Deise, então, para nós finalizarmos, assim, para eu poder te liberar também para tuas atividades, para a gente, o que tu entende, assim, que seriam as principais dicas para nós, enquanto fonoaudiólogos, que nós ficássemos atentos, tanto no serviço público quanto no serviço privado, de que a gente não vai ter sucesso se o paciente não tiver um apoio nutricional? Como que a gente poderia ter, assim, umas coisinhas mais, assim, uns alertas maiores para nós conseguirmos acertar no alvo, como disse o Vitor? Olha, na verdade, o que tu falou, assim, a abordagem, eu fiquei, né, surpresa e feliz, assim, com a abordagem que vocês têm, né, em relação a essas modificações, né, em relação à alimentação. O que eu consigo enxergar, assim, ó, principalmente falando de metabolismo, né? Se a gente conseguir que o paciente aumente o consumo de fibra, tá? E aí eu tô falando de frutas, e eu não tô nem falando frutas que ele vai consumir, que ele gosta, tá? Eu tô falando de consumir 2, 3 frutas por dia, com casca de preferência, né? Se for laranja, consumir com aquela partezinha branca que tem uma fibra importante. O próprio farelo de aveia, que é uma fonte de fibra, assim, ó, importantíssima, né, para a questão mesmo, né, diminuição de... O que eu penso diretamente? Metabolismo, diminuição de colesterol e diminuição de glicose. Isso vai ser o principal, e com isso eu preciso entrar com uma questão de fibra importante. Então, é isso, né, incentivar sempre o paciente a descascar mais, é uma coisa muito clichê, mas é muito verdadeira, descascar mais e desembalar menos, assim. Então, incentivar ele a consumir frutas e verduras, incentivar ele ao consumo de água adequado, né? Eu até falo em doces, mas isso é uma coisa que eu acho que no todo ela não vai interferir, exceto se o paciente consumir uma barra de chocolate ou uma torta de sobremesa por dia. Mas agora não trabalhar diretamente cortando, porque isso não interfere, mas aumentar a fibra e principalmente reduzir o consumo de alimento ultraprocessado. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, não só, né, em questões metabólicas e falando na questão da obesidade, né, que é a minha linha de estudo, assim, então, e aí isso veio de encontro, né, porque o paciente obeso é um paciente metabólico, e aí acabou que isso, né, sem querer não, mas isso se juntou muito, assim, com a minha prática, né, com a minha vivência de paciente com obesidade. Então eu acredito que seja isso, né, de fato fazer esse incentivo para ele, então a gente restringir ou cortar menos, mas incentivá-lo, né, a aumentar o consumo de fibra, hidratação e para reduzir o consumo de alimento, né, industrializado e ultraprocessado, porque daí tem gordura de qualidade ruim, tem açúcar simples, tem a questão do sódio, tem a questão de conservantes, então isso aí tem uma alteração metabólica importantíssima. Se não
falo hoje em dia, assim, responsável pelo grande salto de prevalência de obesidade no mundo, né? Então, eu acho que isso conseguindo fazer esse trabalho, né? E como vocês viram fontes ali, a gente consegue num prato de arroz e feijão todo dia, numa saladinha, numa bergamota, numa laranja de sobremesa, a gente vai conseguir trazer esse paciente para o mais real, assim, e para o mais saudável, né, da alimentação. Joia, Daisy. Eu quero só te falar uma outra coisa sobre os artigos que você comentou e eu tinha anotado aqui, estava me esquecendo. Se tu puderes me fazer a gentileza de me mandar, a gente tem uma plataforma, ela chama Moodle, que é onde a gente coloca os materiais para os alunos terem acesso tanto a materiais extras quanto aos slides, se você achar que é possível também nós termos acesso ao PDF. Daí, se você puder me mandar, eu fico agradecida, que eu disponibilizo. Claro que posso. Daí eu disponibilizo para a turma nessa plataforma, que é o Moodle. E também ficam esses artigos todos como leitura complementar. Você trouxe tudo, né, baseado em evidências e bárbaro, né, a gente poder fazer, é o bárbaro e é o correto, nós fazermos atuação clínica baseada em evidências. E lógico que o objetivo não era a gente ficar discutindo artigos, mas todos que você mostrou é bastante interessante que o pessoal possa ter acesso. Então, eu te agradeço se você puder mandar. Daí Claro, vai ser um prazer, até porque compartilhar, eu acho que compartilhar conhecimento é uma responsabilidade, né? Nem profissional, mas social, assim. Então, vai ser um prazer até, né, vou te agradecer, acabei terminando a fala ali, não agradeci, né, tanto o Vitor como a Débora, né, que são parceiros, assim, e conseguem ter esse olhar, né, do paciente também, de conseguir entender a importância do olhar multi, né, e acabaram me abraçando, assim, e confiando também, né, no meu tiro que eu ia dar ali naquele momento na equipe, né, e também te agradeço, Michele, pelo convite, né, que através deles eu consegui, né, chegar, né, através dele a nutrição também, deles conseguiu chegar aqui no teu, né, nos teus objetivos, e eu acho que é muito importante a gente conseguir replicar, né, essas informações, né, com evidências e também nos responsabilizar, né, como profissionais da saúde nessas questões, até propriamente uma coisa que eu achei, assim, fantástico que tu falou, né, o fato da gente entender a nossa responsabilidade até frente a uma indicação, uma prescrição de uma suplementação, né, um suplemento ele é muito importante em determinadas situações, mas se eu não preciso, né, daquela vitamina ou daquele mineral, eu não vou conseguir fazer uso dela frente a uma suplementação, vou começar a usar vitamina B12 porque eu acho que vai funcionar e aquilo vai ter, né, um efeito tóxico muitas vezes, né, e é importante a gente lembrar e priorizar sempre a alimentação nesse sentido, porque a disponibilidade do nutriente do alimento e a disponibilidade do nutriente no suplemento é completamente diferente, né? E a gente consegue ter uma utilização e uma biodisponibilidade muito importante e de qualidade quando a gente usa alimentação, né? E pequenas mudanças, vocês já veem aí, a gente vê daqui que pequenas mudanças são essenciais e são muito importantes, independente da gente fazer um plano alimentar calculado, que também não é uma coisa que eu, né, utilizo muito, né, mas eu quis mostrar para vocês realmente o que a gente pode fazer, né, mas o quanto modificar pequenos hábitos e o quanto isso se manter para o resto da vida é mais importante do que qualquer outra coisa. E com certeza vocês, né, profissionais, fono, fisioterapeuta, o próprio, né, médico que está atendendo, enfim, o quanto todos esses, né, esses profissionais vão conseguir ajudar é o que importa, né? Isso que me deixa feliz assim nessa fala, nessa nossa conversa de hoje, que a gente consegue trazer um resultado e consegue trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Né, e isso não é cortar, não é fazer o que a gente pensa, é fazer o que a gente consegue fazer e consegue deixar o paciente à vontade também, né? Que com certeza o reflexo vai ser positivo. Maravilha. Perfeito, Daisy. Tá ótimo, então. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito, muito. E
Turma, Daisy, fica à vontade se tu quiseres sair. Só vou conversar um pouquinho com a turma e daí a gente já vai terminar, que já está no nosso horário também. Claro, e se depois alguém tiver um questionamento também, né, prof, quiser enviar para ti, né, e fiquem bem à vontade, se depois surgir alguma questão que eu possa, né, tá aqui, possa estar ajudando, eu vou estar disponível, né, e mais uma vez, assim, ó, sem palavras, muito obrigado. Quando a gente se prepara e vai montar um material, vai montar uma aula, a gente aprende muitas vezes até mais do que quem está assistindo, assim, e isso é muito importante, né, na construção do conhecimento. Também eu agradeço essa oportunidade de eu, né, também conseguir trazer essa fala e conseguir aprender também um pouquinho mais, né, com vocês do que é esse mundo todo do zumbido, né, e a atuação do fono também. Agradeço muito, estou muito feliz. Obrigada, Daisy. A gente precisa de profissionais assim, né, que estejam dispostos a abraçar novas causas e causas não fáceis, porque eu não sei se o Vitor chegou a comentar contigo, mas o mais comum na nossa área otorrinolaringológica, na parte médica, né, e na nossa área fonoaudiológica, são os profissionais fugirem desse sintoma. A grande maioria não quer atender e também não quer procurar se preparar para isso. Então, eu decidi que eu ia abraçar essa causa agora, e essa disciplina que é complementar de graduação, né, ela não está na grade, eu vou ofertar ela sempre um semestre sim, um semestre não, porque é a segunda vez que ela é ofertada. Ela tinha sido ofertada na vida presencial ainda, mas num formato completamente diferente desse. Então, se eu puder contar contigo, sempre vou ficar muito feliz. Vai ser um prazer. Não são todos os profissionais que compram essa causa, então, parabéns pela tua iniciativa e pelo teu desejo de querer contribuir. Eu acho que compartilhar conhecimento é uma das coisas mais nobres de um ser humano. E eu falo muito isso porque eu acho que saber pra gente não vale quase nada. A gente precisa conseguir compartilhar, gostar de compartilhar. E eu sempre falo para os alunos que estão mais próximos a mim que eu ainda não descobri um jeito melhor de aprender do que ensinar. Então, tu disseste tu foste montar a aula e daí tu aprendeste, a Dani na hora balançou a cabeça, porque recentemente a Dani montou uma aula para um projeto que eu fiz com os meus alunos de TCC. E então, é bem isso, né? A gente para e lê muito mais do que teria lido se não tivesse tido aquela oportunidade. Então, obrigada. Ai, tá bom, pessoal. Obrigada a todos aí. Né? Então, me coloco sempre à disposição. Se precisarem, aí é só chamar. Obrigada mesmo. Obrigadão. Turma. Tchau, tchau. Obrigada. Daisy, muito obrigada. Turma, nós já estamos quase no nosso horário e hoje nós não fizemos intervalo, então eu vou liberar vocês já. Só vou dizer para vocês que daqui a pouco eu posto o questionário, então eu vou postar bem dessas questões da aula da Daisy, né, para nós termos, a gente conseguir fixar o que é mais importante desses aspectos nutricionais. E daí, semana que vem, a gente se encontra às 2h e seguimos a programação. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, se tá tudo certo. Prof. Oi? A Dani, dá para escutar bem? Dá sim, Dani. O ano 2019, acho que foi, o curso da farmácia tinha oferecido, não me lembro se era tipo um mini curso de 3 dias. Era de noite, lá no prédio do CCS, que eu fiz sobre interpretação de exames. Aí eu não sei se eles estão ofertando todos os anos ou se foi específico só aquele ano. Eu achei bem interessante o curso, porque a partir daquele curso eu consigo, agora, né, eu consigo avaliar, examinar os exames. E agora, quando ela falou, tipo, da importância de saber, né, ver os resultados do hemograma, dos exames laboratoriais, eu já, tipo, consigo entender bem, sabe? A Cris falou ali que tem todos os anos. Tem todos os anos, é muito bom. A Cris colocou no chat, eu só não consegui pegar, Dani, na tua fala, que passou um avião aqui bem na hora,
Quanto tempo é o curso? Foi de 3 ou 4 noites. Era 2 horas cada noite. Um curso de 6 horas, mais ou menos. Isso. E ele é um curso de extensão? É alguma coisa nesse sentido? É tipo palestra, sabe? É aulas, assim, de 2 horas e aí depois eles dão certificado. Mas tu chegaste nela como? Como que tu ficaste sabendo? O curso da farmácia eu tava postando no Insta, acho que foi. Entendi. Porque, Dani, assim, ó, no meu planejamento para a nossa disciplina, eu ia trocar uma ideia com o Vitor, porque o Vitor ficou na docência orientada dele com a parte da reabilitação. E a análise dos exames laboratoriais a gente faz na avaliação, mas para prever e organizar uma reabilitação. Porque, como o Vitor comentou, tão importante quanto saber ver se está certo, não certo, bom, não bom, é o que fazer com aquela informação. Porque não basta a gente saber, não tá legal aqui, não tá legal ali, tá, e agora o que eu faço com isso? Então, o que eu pensei? Eu já estou aproveitando que o Vitor tá ali, porque eu não tinha tido tempo de falar com o Vitor ainda. Eu tinha pensado de colocar na minha parte, nas aulas de avaliação, o que a gente precisa pedir, o que é o mais importante, caso o paciente não traga quando ele vem, porque a grande maioria dos pacientes vem com hemograma. Então, os nossos pacientes do USME, os médicos pedem na consulta deles. Então, provavelmente, eles vão chegar conosco no dia da audiometria com o hemograma pronto. Se, porventura, alguma coisa no hemograma ficou faltando, o que eu não sei, na dinâmica USME, é se nós, fonoaudiólogos, podemos pedir ou se a gente tem que devolver para o médico pedir. Então, o que eu pensei? Em colocar na minha parte o que os médicos pedem normalmente no hemograma e nós conseguirmos fazer as análises, para daí, quando o Vitor puxar lá no tratamento, nas aulas dele, o que a gente faz? Então, vou pegar um exemplo de hoje. Encontrei nos exames deficiência de vitamina B12 e deficiência de zinco. Então, eu já sei que eu posso trabalhar com isso na suplementação. Então, foi isso que eu tinha imaginado para nós trabalharmos na disciplina. Mas é claro que eu não vou ter a expertise e o conhecimento do pessoal da farmácia, né? Do que eles passam nesse curso aí de 6 horas. Porque eu vou fazer muito específico, assim. Eu vou pegar os tópicos principais para a gente nas relações metabólicas com o zumbido. Tu acha que dá, Vi, para a gente fazer esse gancho? Dá sim, dá super para fazer. Daí a gente vai vendo qual é a ação do componente no sistema auditivo e o que a gente pode fazer. A gente faz esse fluxograma. Porque, na verdade, os hemogramas, pelo menos que eu tenho recebido dos otorrinos, eles vêm hemograma e lipidograma no máximo, assim. Eles não vêm, por exemplo, chegou semana passada com TSH, mas não tinha T4. Então, a gente sabia a ação de amígdala, mas não sabia como que a tireoide estava respondendo. Então, não adianta muita coisa, né? A gente quer saber os dois, como a tireoide está funcionando e como a amígdala está estimulando. Então, geralmente, a gente tem que pedir de algumas coisas a mais, assim, principalmente essas questões de vitaminose, e questão de zinco, magnésio, essas coisas geralmente não vêm. Vitor, e daí uma coisa que eu não sei mesmo, do mercado privado. Você está numa clínica particular e a grande maioria dos pacientes tem convênio médico. Como que você faz para esses pedidos laboratoriais chegarem no convênio? Porque não sei se a clínica é conveniada, daí tem um sistema que põe lá dentro. Como é que faz isso? A gente faz a solicitação, tem alguns convênios que só passa pedido de solicitação de hemograma, exame laboratorial médico. Mas a maioria deles recebe tranquilo. E os pacientes, como eles estão muito engajados assim no tratamento, se não passa pelo convênio, eles entregam no convênio o pedido. Se não passa pelo convênio, eles fazem particular. Geralmente é assim. Entendi. Porque daí o particular, ele chega no laboratório e faz com o pedido, né? Porque o laboratório aceita... A listinha do que eu peço. É bastante coisa, assim. É um exame que geralmente sai um pouquinho caro. E demora um pouquinho alguns deles. Então, por particular, geralmente sai carinho. Ai, não vai abrir aqui. Era isso que eu ia te perguntar, mais ou menos custo. Porque um hemograma normal, sem todos os detalhamentos que a gente pede, ele não é caro, né? Acho que tá R$150 na LabMed aqui em Santa Maria.
mas com os detalhamentos eu não faço ideia. Mas é mais que R$150, com certeza, né? E se a gente pede serotonina, cortisol, essa parte hormonal e de neurotransmissor, dá uma aumentadinha boa, assim. Curva glicêmica também aumenta o preço do exame, se a gente for pedir, então aumenta o preço. Porque tudo isso que tu citaste não é o hemograma convencional, né? São os extras quando tem algum sintoma associado. Porque... o hemograma, ele vai fazer aquela contagem sanguínea, né? Leucograma, eritrócito, enfim, contagem de célula sanguínea. Porque até para o material que eu estou montando, eu peguei o meu hemograma para montar, para mostrar para as meninas, porque eu fiz recentemente, daí como a gente não tem hemograma de paciente, eu não estou indo para o hospital, eu peguei o meu, então vocês vão me ver metabolicamente inteirinha na aula, porque eu não... a minha dermato pediu cortisol para mim, e curva glicêmica, porque eu tô ficando com umas manchas de pele, que ela achou que pudesse ser alguma coisa em relação com uma diabetes, mas ela fez toda uma volta metabólica com a insulina e com a mistura do cortisol, porque como eu durmo muito mal, o meu processo metabólico ele fica prejudicado, por mais que eu tenha uma alimentação mais ou menos, e eu faça muita atividade física, tá faltando a restauração do sono, e batata, assim, deu alteração de vitamina B, cortisol, e... ferritina ela não pediu, prof. Ferritina deu boa, ferritina ela pediu também, porque na hora da consulta, ela chutou assim, Michele, eu acho que vai dar alguma coisa aí com ferritina, com cortisol, talvez na tua curva glicêmica, talvez na tua glicose, e ferritina deu normal, cortisol deu normal, mas deu alteração um pouquinho na minha glicose, agora eu não vou lembrar de cabeça, eu não voltei para buscar o tratamento ainda, vou voltar semana que vem, mas... eu não sou a melhor paciente do mundo, gente, mas eu vou voltar semana que vem, eu vou lá. E, enfim, para nós finalizarmos, né, já deu o nosso horário, mas só para vocês saberem, então, que vocês vão me conhecer pelos meus exames laboratoriais, que é o que eu tenho para mostrar. E daí, Vi, a gente combina melhor, então, se tu tiveres, assim, uma ideia de valores, só para a gente passar para a turma, seria interessante para eles conhecerem como que funciona no mercado privado, porque... né, a gente vai ficar tentando fazer esse panorama aí do serviço SUS e do serviço não SUS. Uhum. Eu vejo com essa paciente que eu pedi, eu já pergunto mais ou menos o valor. Tá. Então, joia. Vitor, obrigada. Turma, muito obrigada. Podemos encerrar? Vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Dani, a Cris colocou ali, ó, o PET da enfermagem. Ah, tá, é pelo PET Saúde. Tá, beleza. Eu vou ver se eu acho, então, o PET Saúde no Insta, até para poder divulgar, né? Porque eu acho que não é todo mundo que sabe, e vai ser e esses cursos deles, com certeza, né? Vai ser mais completo no sentido de informação mesmo, né? Porque eles são da área e a gente vai focar bem. Então, tá bom, gente. Se vocês estão tranquilos, fechamos. Beijo, muito obrigada a vocês. Até semana que vem, então. Até, prof. Tchau. Tchau, prof. Até. Tchau, gente. Brigadão. Até. Tchau.